O que ninguém te ensinou sobre estruturar um negócio sendo terapeuta. E eu quero falar aqui nesse vídeo sobre sintomas como sobrecarga, sobre exaustão, sobre falta de previsibilidade no seu negócio, falando sobre faturamento, né? E por que não também muitas vezes até a frustração. E quando eu nomeio esses sintomas, eu quero falar sobre um problema invisível a partir da linguagem da tríade da empresária que eu desenvolvi, e eu preparei um material para ficar bem didático aqui para você tomar consciência e conseguir já aplicar na dinâmica sua e do seu negócio. E se você ainda não me conhece, eu sou a Lívia. Eu trabalho com desenvolvimento de terapeutas e seus negócios. Então, fica comigo aqui que ao longo desse vídeo eu vou me apresentando também. Vamos lá. Então, quero elaborar contigo aqui uma maneira de que fique para você palpável enxergar a dinâmica que acontece com esse problema invisível e como você pode solucionar. Porque o que roda atrás não é falta de conhecimento, falta de esforço, falta de talento. A questão é que não existe uma estrutura consciente por trás do que você chama, né, de atendimento, né, do ser terapeuta, mas que na verdade é um negócio e talvez você ainda não tenha olhado para a sua fonte de renda efetivamente como um negócio. Aqui eu vou desenvolver contigo todo esse raciocínio, então peço que você continue aqui comigo para poder ter essa construção de ideia, essa compreensão, tá? E eu trago aqui um exemplo que é como se você quisesse construir uma casa linda, você quer decorar essa casa da maneira dos seus sonhos, só que você não se preocupa com o alicerce, com a fundação dessa casa. Então, se eu construo a casa, mesmo que seja dos meus sonhos, em uma estrutura frágil, ela vai rachar, ela vai cair. E o meu convite para você aqui é: expanda a sua mente e olhe com outros olhos o teu negócio, para que ele também te leve a sério. E por que a tríade da empresária, ela promove essa integração entre todas as partes? Porque ela vai olhar para o seu negócio como um sistema vivo e não como um checklist. Porque o que geralmente você aprende são as áreas, né, as faces isoladamente. Marketing isolado, venda isolada, organização isolada, mentalidade isolada. Só que tudo isso coabita o mesmo sistema, que é o teu negócio. E foi aí então, né, depois que eu também passei por esses processos de olhar para tudo de maneira isolada. E eu vou dizer que o que me trouxe muita dificuldade para conseguir trazer sustentação para o meu negócio e para o meu movimento foi que uma parte minha ficou de fora. E era justamente essa parte que impedia de eu ser autêntica, de eu seguir os meus valores, de seguir o que eu realmente acredito enquanto pessoa física, enquanto PF, a minha essência, o que para mim é verdadeiro e não o que estão me mandando fazer. E a partir de muitas cabeçadas, nasce o quê? A tríade da empresária, que é uma metodologia, que nasce, para te falar bem a verdade, nasce da minha alma, sabe? Porque eu fujo dos padrões, né, que o mercado tanto implica, que ele tanto embute na gente, mas que tem como resultado nos deixar o quê? Sensível, sobrecarregada, confusa, instável, né? Então, um modelo que integrasse essas três forças, e eu falo três dimensões aqui, porque as três compõem o negócio. E aí agora eu vou falar de uma por uma. O que a gente tem aqui como a base?
A PF e a PJ, e eu vou falar delas individualmente aqui para frente, e o CNPJ como resultado desse negócio. O CNPJ, ele cresce a partir do momento que eu consigo integrar essas duas forças minhas. E o que é a tríade da empresária? Você vai ver que todo momento eu coloco o TM e o C. O TM é porque o nome está em processo de registro de marca e a metodologia ela já está registrada, porque já tenho diversos alunos, tanto em processos individuais ou em grupos, que aplicam a metodologia e eles conseguem resultado. Então, é uma metodologia que ela já está comprovada, inclusive por mim mesma, que também passei e passo. Porque a tríade, ela passa a ser uma filosofia para você e para o seu negócio. Então, a partir disso, nasce o que sustenta. Porque a tríade da empresária, ela não começa no produto, ela não começa na venda e ela não começa no marketing. Onde que ela começa, então? Na integração entre a tua vida pessoal, a sua postura empresarial e a estrutura da sua organização, ou seja, do seu negócio. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar individualmente para essas esferas para eu poder, então, ter a minha órbita de produtos, para eu poder ter a minha estratégia de venda, para eu poder saber como eu me comunico, que é o marketing. Muitas vezes a gente olha para o marketing, né, de tanto que isso já foi batido e massacrado em cima da gente, como um marketing abusivo, como muitas vezes eu chamo de o marketing do terror. O marketing do terror para mim é ou você faz isso ou você agora, entendeu? Ou você não vai prosperar, ou você não vai crescer. E na verdade o marketing, se a gente olha para ele com bons olhos, ele é a ponte, ele é a comunicação entre você e o teu cliente. Então ele precisa existir. Só que para ele poder ser leve para você, você precisa antes estabelecer quais são os seus valores. Porque senão não sustenta. E eu falo isso como prova viva. Eu também já fui a pessoa que replicou. Eu repliquei sem questionar, porque inclusive esse era um dos mandamentos de algumas mentorias que eu entrei. Não questiona, só faz o que eu tô falando. Mas será que esse é um bom lugar para mim? Será que eu consigo fazer isso sem me ferir? Porque se me fere, seja em meus valores, seja na minha essência, seja no que eu acredito, se me fere, eu não consigo replicar isso todas as vezes, vai ficar pesado. Então, por isso que realmente eu acredito nessa integração, porque a minha integridade, enquanto PF, é o que permite que a minha PJ faça o que precisa ser feito para que o meu CNPJ, o meu negócio, tenha resultado. Então, vamos agora falar individualmente de cada uma dessas dimensões. Primeiro pilar, a pessoa física. Essa é a base que ela é invisível muitas vezes no negócio, só que sem ela não vai para frente. O que representa aqui esse pilar 1, né? A pessoa física, a PF? As emoções, a sua energia, os seus limites, a sua rotina pessoal, que vai impactar diretamente no seu negócio. Quando a PF está sobrecarregada, a PJ trava. E um exemplo muito claro que eu trago das minhas alunas, das minhas mentoradas, é que não adianta um modelo único exclusivamente querer ser aplicável para todas. Por quê? Cada um tem sua rotina. Uma mãe, né? Eu gosto muito de trazer o exemplo aqui da mãe. Porque uma mãe que tenta aplicar uma rotina pré-estabelecida sem respeitar os seus limites, sem respeitar os seus valores pessoais, ela se frustra. Porque, por exemplo, eu não tenho filhos. A minha rotina, a minha demanda pessoal e a minha demanda por tempo é totalmente diferente de uma aluna minha que tem um filho,
que é totalmente diferente de uma outra aluna minha que tem 3 filhos. A prioridade de uma é acompanhar o crescimento. A prioridade da outra é conseguir levar e buscar os filhos da escola, os filhos dos compromissos. Então, não tem como aplicar o mesmo padrão. E aí que vem a frustração. Porque se uma mãe com 3 filhos tenta aplicar, por exemplo, a minha rotina, ela não vai conseguir. Porque ela tem outros fatores na vida enquanto pessoa física que são extremamente importantes para ela. E isso precisa ser respeitado quando você desenha a tua rotina, a tua agenda de compromissos. Porque aí vem a organização. E aqui eu coloco claramente, o problema não é a disciplina, é o desalinhamento entre a vida e o negócio. Quanto mais eu consigo alinhar isso, os meus inegociáveis, né, as minhas prioridades pessoais com a minha rotina de negócio, mais o meu negócio vai ter resultado. Quando a PF não é considerada, o negócio ele cobra com cansaço, com culpa e com confusão. Tem atrito. Percebe? Agora vamos olhar para um outro pilar. O pilar PJ, que tem 4 forças nesse negócio, mas primeiro vamos olhar para o todo, tá? Aqui é o papel da empresária. Aqui é o motor do teu negócio. Aqui é o que faz as coisas acontecerem, é a mente. Aqui entende? É o motor mesmo. Por quê? É o que vai fazer sustentar o seu negócio no dia a dia e conseguir os resultados que você deseja. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer com consciência. Eu sei o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Então é aqui que mora o quê? A decisão, a clareza, a comunicação, o posicionamento. Eu acrescento ainda a estratégia. A sua PJ, ela conhece intimamente o teu negócio. E ela conhece as demandas da sua PF. Por isso que ela é estratégica. Porque ela respeita a PF, porque a PF é muito importante, ela sabe disso, mas ela também tem um olho no negócio. Ela administra. Então, trouxe aqui um exemplo também para ficar claro. Você, terapeuta que atende bem, estuda muito, cria conteúdo, mas não sabe dizer o que você vende, para quem você vende e quando você quer vender. Você trabalha, mas não direciona. E aí eu chamo isso aqui do modo bombeira. Porque não tem uma inteligência estratégica que vai te ajudar a planejar o seu mês. A direcionar os clientes que chegam para os seus melhores serviços. Então, quanto mais organização tem o seu negócio, mais facilidade e mais economia de tempo a tua PJ tem. E se a sua PJ economiza tempo, a sua PF pode usufruir. Entende essa relação? E aí aqui, eu disse, né, que a PJ eu subdivido em 4 outras forças, para que fique tudo muito bem esmiuçado e que fique compreensível e fácil de identificar onde está o teu problema, onde está a sua lacuna, onde está o buraco. Entende? Quais forças? A empresária, que claramente é a mente, é a estrategista. A empreendedora é a criativa, é a que vê oportunidade, é a que tem as ideias, é a que tem coragem. A especialista, que é a que entrega, é a expert. E a comunicadora, que é a que produz conteúdo, é a que conversa, é a que vende, é a que faz oferta. Então, essas 4 funções, elas coabitam a sua PJ, e isso aqui é assunto mais profundo para um próximo vídeo, senão esse aqui vai ficar com 2 horas de duração. Então, sem um PJ forte, o negócio vira esforço sem direção, modo bombeiro. O pilar 3, finalmente o CNPJ. O que o CNPJ traz? Estrutura e sustentabilidade.
É ele organizado que vai permitir, por exemplo, você ter uma previsibilidade dentro do seu mês. Organização financeira, modelo de negócio, também é um assunto para um outro vídeo, modelo de negócio. Porque às vezes parece que é algo muito complicado e não é. Outro ponto, rotina que sustenta e o crescimento e estrutura legal. Quando eu falo legal, eu estou falando ele como organismo mesmo. Que ele também tem as suas obrigações enquanto organismo. E quando isso fica alinhado, o teu negócio fica em paz. Se o seu negócio está em paz, você está em paz. Então aqui a gente traz como ponto importante, né, a sua organização financeira, separar o que é da minha empresa, do meu negócio e o que é da minha pessoa física mesmo, sabe? Qual é o teu modelo de receita? Aqui entra o modelo de negócio, ó, que vai te trazer o quê? Previsibilidade e planejamento. E que automaticamente vai tornar sua rotina entre a sua empresária e a sua pessoa física sustentável. Porque tudo isso passa a conversar. Só de trazer essa consciência das caixinhas em cada lugar, tudo fica muito mais leve. E aí aqui eu também trago um exemplo, ó. Você, terapeuta que fatura bem em alguns meses, mas não sabe quanto pode gastar, não separa finanças e vive em alerta constante. Meio tipo assim, tudo que entra no meu negócio vai para minha pessoa física. Tem algum problema isso? Não tem problema, desde que você visualize, desde que você quantifique. Bom, isso aqui está indo para tal coisa, isso aqui está indo para outra coisa. E eu vou te trazer um exemplo assim, bem basicão, bem raso, de como o seu negócio tem despesa. Você assina algum aplicativo? Por exemplo, Canva, por exemplo, Zoom, por exemplo, ManyChat. Qualquer aplicativo que você assine, será que isso é despesa sua ou será que é despesa do seu negócio? E esse aqui é só para plantar uma sementinha, porque essa órbita do negócio, ela vai muito além disso, tá? Então, olha aqui, ó, não é falta de dinheiro, é falta de estrutura, de organização, de amadurecimento. Porque se eu quero que o meu negócio prospere, eu estou lidando com ele de uma maneira adulta ou de uma maneira que é mais improvisada. E isso faz toda a diferença, porque a criança, o bebê, não faz dinheiro. Quem faz dinheiro é o adulto. E como eu estou falando aqui com você, terapeuta, que tem essa consciência, presta atenção nisso. O CNPJ organiza o negócio para que a pessoa consiga respirar. Quem é a pessoa? Você. E a tríade da empresária funciona para todos os nichos? Sim, ela funciona para todos os nichos. Mas por que eu escolhi falar com terapeutas? Eu escolhi falar com terapeutas porque eu venho deste lugar também. E aqui eu quero te contar um pouquinho da minha história e como que eu consigo pensar em caixinhas. Como que eu consigo, como para mim é fácil separar tudo e lidar com uma coisa por vez. Isso é a didática. Eu venho, assim, a minha história, na verdade, ela começa já dentro de um berço de empreendedores, tanto pelo meu lado materno quanto pelo meu lado paterno. Então a minha cabeça, ela automaticamente já foi ensinada a separar uma coisa de cada vez. Eu cresci com a minha avó sendo empreendedora, com a minha mãe empreendendo, depois o meu pai vindo junto nesse empreendimento, os meus avós paternos também. E quando eu entro, né, minha primeira formação é farmacêutica, eu sou farmacêutica industrial e trabalhei em indústria por 16 anos no departamento da qualidade. Dentro da indústria, eu tive a oportunidade de vivenciar interface com diferentes departamentos. O departamento de marketing, que é o que vai fazer a propaganda e vai captar cliente.
O departamento financeiro, que é quem vai cuidar de todas as despesas. E lá, num termo muito comum para a gente é o budget, o orçamento. Qual é o orçamento que você tem para fazer atividade A ou atividade B? A organização pessoal, assuntos regulatórios. O que regulamenta a minha empresa e os meus produtos? O próprio departamento da qualidade. Como funciona tudo com os procedimentos operacionais. Então, tudo isso para mim, dentre outras esferas, né, que a corporação traz. Então, isso para mim ficou natural. E quando eu venho empreender, quando eu venho ser terapeuta, eu só replico tudo. E eu consigo organizar a minha vida e o meu negócio de uma maneira muito simples, fácil. E quando eu começo a trabalhar com terapeutas, eu venho do universo das cartas e elas ainda fazem presença dentro das minhas entregas, elas ainda são muito importantes, as cartas terapêuticas associativas. E foi neste momento que eu começo a trabalhar com terapeutas. Eu não atendo só as pessoas, vou chamar aqui com todo respeito de comuns, né? Meu cliente final que quer passar por processo de terapia, mas eu começo a trabalhar com as terapeutas. E uma observação comum é pessoas maravilhosas com um servir mais maravilhoso ainda, só que sem estrutura. Não consegue fazer esse negócio ser sustentável, ser rentável, ter previsibilidade. E aí eu falei para mim mesma, eu consigo ajudar essas pessoas. Porque eu venho desse universo, ele foi o meu berço e depois a minha fase mais madura, inclusive. Então, qual é o ponto? Eu escolho trabalhar com terapeutas porque eu passei por tudo que essas terapeutas já passaram. Hoje, eu consigo juntar minha história inteira e entregar um produto muito bom, uma organização muito boa. E que não é band-aid, não é um tapa-buraco, não é uma coisa isolada da outra. É olhar para o seu negócio como um sistema, construir esse fundamento para, a partir daí, você conseguir decorar sua casa. Percebe? Aí você vai escolher a cor da tinta. Aí você vai escolher o tipo de cama, o tipo de guarda-roupa, qual é o modelo da geladeira. Aí você vai fazer isso. Porque a sua casa, ela está muito bem fundada. E aí eu volto para cá. A tríade funciona para qualquer nicho? Funciona. Se você é de outro nicho, com certeza tudo que eu trago aqui vai agregar para o seu negócio também, tá? Então continua acompanhando e se você tiver algo que queira conversar comigo individualmente, é só você pegar meu contato que tá aqui na descrição do vídeo. Vou ter muita alegria em conversar contigo. Agora, voltando aqui para o nosso foco, o que muda quando você vive a tríade? Não é mágica. Aliás, eu tenho pavor de quem acha que um negócio é mágica, que um negócio é só seguir um fluxo. Não é. É estrutura. É coerência sistêmica. É levar a sério. Seu negócio é um adulto e você é um adulto. Não é. Eu falo, eu também gostaria que fosse mágica, mas não é assim que a banda toca. Tá? Então, o que acontece quando você vive a tríade? Você tem mais clareza porque você sabe o que fazer. Automaticamente, isso te gera menos ansiedade, porque o teu negócio ele respira. Você tem decisões mais firmes, mais assertivas, porque você sabe qual é o caminho e você confia no caminho. O seu negócio, ele tem uma previsibilidade, que é sustentado pela estrutura, pela organização. E se a vida está respeitada, você tem um equilíbrio real. Você dança de acordo com as suas demandas PF e PJ sem culpa, porque você visualiza, você mapeia e você fica em paz quando você precisa em um momento escolher um e em um momento escolher outro. Isso é consciente, tá? E quando tudo se encaixa, o esforço ele diminui. Então, esses três pilares, PF, PJ e CNPJ, eles têm uma dinâmica viva, tá? Eles realmente são dinâmicos, não é nada estático.
Só que isso aqui também é assunto para um outro vídeo. Para você não perder essa continuação e todo esse conteúdo, já aproveita, me segue aqui, acompanha o canal, ativa o sininho da notificação, porque vai te ajudar bastante a trazer essa consciência como uma filosofia de vida para você e para o seu negócio, tá? Porque no final das contas, você não precisa de mais força, nem de mais curso e nem de mais cobrança. O que você precisa é estar alinhada à sua realidade com a sua estrutura. A tríade da empresária não é sobre crescer a qualquer custo. É sobre você crescer sem se perder e principalmente incluindo você dentro do seu negócio, tá? Deixa aqui nos comentários para mim se você já parou para olhar para sua fonte de renda dessa forma, qual é o seu momento atual e a partir dos comentários eu vou criando vídeos novos aqui pro canal, tá? Então, saber qual é a sua necessidade me ajuda aqui também a direcionar em qual ponto eu foco. Deixa aqui nos comentários para mim e eu vou ficar muito contente em poder contribuir também com a sua trajetória. Um beijo e até!